pessoal, meu nome é Bruno Pedra, eu dou aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre polinômios, dois tópicos importantíssimos aí. O primeiro deles, multiplicidade de raízes. Vocês devem ter reparado que às vezes a gente tem um polinômio do segundo grau, por exemplo, x² menos 4x mais 4 igual a zero. E quando você vai aplicar um Bhaskara, você acha delta igual a zero, certo? E aí você acha que o x igual a 2 é uma raiz única, digamos assim. Na verdade, o que está acontecendo ali é que esse número 2, ele é raiz duas vezes. A gente fala que esse 2 ele é uma raiz dupla. E da mesma forma, se você tiver um trinômio do terceiro grau, tipo um x menos 2 ao cubo, né? Tipo x ao cubo menos 6x² mais 12x menos 8 igual a zero. Isso aí é o desenvolvimento de x menos 2 ao cubo pelo binômio de Newton. Esse cara só tem uma raiz 2, mas na verdade essa raiz 2 ela é raiz 3 vezes, é uma raiz tripla, como a gente diz. Então, hoje a gente vai estudar exatamente isso. Quando a gente observa um polinômio na forma fatorada, né, pelo teorema da decomposição, a gente observa que pode ocorrer expoentes, x menos 4 ao cubo. Esse x menos 4 ao cubo seria x menos 4 vezes x menos 4 vezes x menos 4. Quer dizer que o 4 é raiz 3 vezes. Então a gente vai dizer que o 4 é uma raiz tripla, de multiplicidade 3. Então multiplicidade é o número de vezes que a raiz aparece num polinômio. O número 5, como ele tem um expoente 2, esse 2 indica que é uma raiz dupla, uma raiz de multiplicidade 2. Justamente porque isso é x menos 5 vezes x menos 5. Então, 5 é uma raiz duas vezes. E o x menos 6, que tem expoente 1, é uma raiz simples, só aparece uma vez. Repara que o grau do polinômio é a soma das multiplicidades. 3 mais 2 mais 1, tá certo? 6. Esse polinômio é um polinômio do sexto grau. Então, a soma das multiplicidades tem que dar o grau do polinômio, que é o número de raízes total. Tá certo? Então, nesse caso, a gente tem as raízes 6, 5, 5, 4, 4, 4. Claro que quando a gente escreve na notação de conjunto, a gente escreve só 6, 5 e 4. Mas dessa forma aqui que eu estou escrevendo é para te mostrar a multiplicidade das raízes. Tá certo? Há um teorema importantíssimo sobre multiplicidade de raízes que envolve derivada. Se x é uma raiz de multiplicidade m, então x será uma raiz de multiplicidade m menos 1. Traduzindo, se eu tenho um polinômio que ele tem uma raiz tripla, quando eu derivar, essa raiz ela passa a ser dupla. Eu tenho uma raiz que aparece 4 vezes num polinômio. Derivei essa raiz agora, nesse novo polinômio, ela vai ser tripla. Se eu derivar de novo, ela vai ser dupla. Se eu derivar de novo, ela vai ser simples. Então, quando você deriva uma vez, a multiplicidade cai uma unidade. Tá certo? Olha o exemplo. Encontre C, de tal modo que esse polinômio do terceiro grau, ele apresente uma raiz dupla e inteira ainda, né? O cara acrescentou essa condição no enunciado. Como tem uma raiz dupla, essa raiz, ela aparece na derivada. Derivando 3x² menos 10x mais 8. Esse polinômio tem duas raízes. Essas duas, elas são candidatas à raiz dupla. Poderia ser tanto essa aparecer duas vezes, quanto essa. O fato é que no enunciado ele diz que a raiz é inteira. Logo, essa não serve. Então, de tal maneira que esse polinômio tem a raiz de 2 duas vezes. Se você mesclar um pouquinho com o Girard, né, você pode até obter um ganho. Repara, a soma das raízes é 5. Você já sabe que 2 é uma raiz, 2 é outra, logo a outra tem que ser 1 para a soma da 5. Tá? Poderia ser uma ideia aí para você descobrir outra raiz. Mas o nosso objetivo aqui é o seguinte, vou mostrar que 2 é uma raiz dupla. Ou seja, se você fizer Breuer-Ruffini duas vezes, o resto tem que dar zero. Tá certo? Então eu peguei meu 1, menos 5, 8 e menos 4, que a gente acabou de descobrir. Cadê? Aqui, né? Como é que a gente achou esse C igual a menos 4, né? Uma vez que 2 é raiz, a gente substitui aqui no polinômio e descobre o valor de C. Substituir, C igual a menos 4. Agora vamos fazer um Breuer-Ruffini com 2.
Abaixa, multiplica, soma. Vamos lembrar do procedimento, ó. Abaixa, multiplica e soma com o próximo. E a gente obtém 1 menos 3, 2, resto 0. Esse primeiro resto quer dizer que a raiz já tem uma multiplicidade 1 pelo menos. Ela já aparece uma vez. Aí farrabriou de novo. O resto deu 0. Como tem dois zeros, a multiplicidade dela é 2. Se eu fizer abrir o Ruffini de novo, não vai dar 0. Fica como exercício aí fazer isso. Se desse 0, ela seria uma raiz tripla, tá? Que não é o nosso caso aqui. Mas faz aí como exercício. Um segundo tópico interessante é sobre raízes comuns. Eu lembro de um vestibular que caiu uma questão super difícil. Era um polinômio do sexto grau, um outro polinômio do sexto grau. E ele queria achar as raízes comuns a esses dois polinômios. Você poderia até pensar, né? Eu vou descobrir as 6 raízes de um polinômio e as 6 do outro. Só que não era simples, porque esse polinômio era um polinômio que não tinha raízes inteiras. Então isso dificulta muito o problema, né? Dificulta a fatoração, dificulta tudo. E aí, uma ideia legal é você saber que as raízes comuns, elas aparecem no MDC, obrigatoriamente. E é essa técnica que a gente vai usar hoje aqui. Encontrar quais são as raízes comuns entre F e G. Um é do quarto e outro do terceiro grau, tá certo? Dividindo do quarto grau pelo terceiro, a gente obtém esse resto aqui, tá certo? Então, repara, aqui nesse resto estão as possíveis raízes comuns. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o divisor e o resto e vai dividir um pelo outro. Então, esse por esse. Esse é o algoritmo de Euclides, né? Se você for parar para analisar. Dividir esse por esse. Então, dividir, resto 19x menos 19. Então, a possível raiz comum dos dois, ela tem que estar aqui, ó. Tá certo? Aí, fiz mais uma vez. Esse dividido para esse. Resto 0. Opa, se o resto deu 0, significa que esse cara daqui é o MDC entre os dois polinômios. Então você acabou de descobrir uma maneira de calcular o MDC dos dois polinômios quando as raízes não são simples. Tá certo? Repara que o MDC ele não é único, a menos de uma constante, né, na verdade. Porque isso aqui é 19 vezes x menos 1. Tira esse 19, né? X menos 1 a gente diria que é o MDC. Mas pode ser 2 vezes, 3 vezes, 19 vezes, como é o caso. Mas o que importa é que a raiz comum, as raízes comuns, né? Se elas existirem, elas estão aqui. Deu resto 0, você pega então o último divisor e igual a 0. X igual a 1, então 1 é a única raiz que satisfaz essa função e essa função polinomial.